Espero que esteja tudo bem, tudo certinho aí. Eu estou muito bem, graças a Deus. Bom, galerinha, segunda-feira, aula do quê? De história, isso mesmo, aula de história. E o que a gente fez na aula passada, gente? Nós conversamos lá sobre dividir para somar nas tarefas de casa, né? E iniciamos um novo capítulo, isso? Estou certo? Então, beleza. Hoje, vamos lá para a nossa apostila novamente, nosso material azul. Vamos lá para a página 150 e 151, tá? Abram assim, a apostila pode ser, tá? Vamos falar agora de algumas famílias de diferentes lugares, de outros lugares ali, tá? E aqui fala assim, ó, comparando as atividades da família. Ó. Comparando as atividades da família. Nesta aula você vai conhecer como algumas crianças quilombolas ajudam nas tarefas de casa. Quilombolas? O que é quilombolas, prof? Olha lá. As comunidades quilombolas são as terras tradicionalmente habitadas pelos descendentes dos antigos moradores dos quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas principalmente por africanos capturados e trazidos para o Brasil como escravos entre 1530 e 1850. Quilombola é o nome dado ao morador dessas comunidades. Os quilombolas procuram preservar seu modo de vida tradicional, ligado a seus antepassados africanos. Então, os quilombolas são as pessoas, aquela comunidade de pessoas que foram trazidas da África para o Brasil e aqui, lá por volta de 1530, eles foram os escravos aqui no Brasil, né? Hoje em dia isso não tem mais. Galerinha, então nós vamos agora ler esse textinho aqui, ó, pequenininho, ó, com vocês, tá bom? Vamos lá então. O desenho ao lado mostra uma cena no quilombo do Calunga, uma comunidade quilombola. A gente já entendeu o que é, né? Localizada em Goiás. Você sabia que o quintal é um espaço muito importante para essa comunidade? Eles amam ficar no quintal. É no quintal que são plantados os alimentos e criados animais domesticados, por exemplo. Além disso, as crianças, principalmente as meninas, ajudam em algumas tarefas domésticas realizadas no quintal, como o cultivo de plantas medicinais. As meninas também ajudam a preparar remédios para os moradores que ficam doentes. As mulheres quilombolas aprenderam sobre as plantas medicinais com suas avós e bisavós. E, ao ensinar as crianças, mantém vivos os ensinamentos e os conhecimentos de seus antepassados. Então, ali, as meninas, as crianças, ajudam as mães delas a fazer o plantio, a colher as verduras, as ervas medicinais ali no quintal, né? Elas ajudam e com isso elas aprendem, quando elas crescerem, elas vão ensinar as filhas delas e passar isso para geração em geração, né? Isso nunca vai acabar. Ali embaixo está escrito assim, ó, falando nisso, temos algumas perguntinhas, ó. Falando nisso, aqui umas perguntinhas para vocês refletirem aí em casa com os pais de vocês, tá bom? Não é para responder no caderno e na apostila por enquanto, tá? Converse com os seus colegas e o professor, então converse com a sua família, tá bom? Vamos lá. De acordo com o texto, como as crianças do quilombo da Tucalunga colaboram nas tarefas de casa? A gente já falou, né? Como que as meninas ajudam ali nas tarefas de casa. E você, como costuma colaborar em casa? Essa perguntinha eu já fiz diversas vezes para vocês, né? E vocês mandaram vídeos para a prof contando como que vocês ajudam em casa, mandaram mensagem, eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, isso mesmo. Crianças, continuem assim, ajudando os pais de vocês, fazendo uma coisinha ali, outra coisinha aqui, colaborando, porque vão crescer crianças responsáveis e vão também ensinar isso para quando vocês tiverem seus filhos, né? Daqui a um tempo ainda muito longo. Então, isso vocês já fazem em casa, então fica tranquilo que as respostas já estão na ponta da língua de vocês, né? Na questão 3, cite uma diferença e uma semelhança entre o seu modo de colaborar em casa e o das crianças quilombolas.
Vão ali, aqui em casa não tem planta, prof, então não tem um espaço pra gente plantar nossas ervas, verdura, então, mas eu ajudo minha mãe a secar a louça, arrumar minha cama, e já é uma ajuda, né? Só que é só diferente, mas não deixa de ser uma ajuda. Então, galerinha, feito isso, vamos virar a página agora, tá? Página 152. Aqui, ó. Aqui nós temos essa imagem dessas crianças brincando. Que imagem linda, né? E aqui nós temos um trecho de uma música, que depois eu vou soltar pra vocês essa música aí, tá bom? O nome da música é Criança Não Trabalha, tá? Aqui nós temos o título, Criança Não Trabalha, e aqui nós temos a música, a gente vou ler junto com vocês, tá bom? Nesta aula você vai refletir sobre a diferença entre colaborar nas tarefas domésticas e trabalhar, que elas são bem diferentes, né? Chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, Lúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, fada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão, criança não trabalha, criança dá trabalho. Então ali nós temos um trecho de uma música, eu quase ali cantando, tão legal com essa música, tá? Então, desculpa, tem duas perguntinhas ali embaixo, tá bom? Lá na atividades, pergunta 1, fala assim, ó. O texto que você leu é a letra de uma música. Qual é o título dela? Qual é o título dessa música? Já contei pra vocês, eles vão escrever o título naquele trechinho ali, tá? Questão 2, na sua opinião, o que o título quer dizer? Conversa aí. O que o título quer dizer ali com criança não trabalha? O que será que ele quer dizer ali com essa perguntinha? Então, também vou responder. A questão 2 fala para vocês conversarem, mas eu quero que vocês escrevam ela, tá bom? Se couber ali na apostila, escreva na apostila mesmo. Se não couber, escreve no caderno de vocês, beleza? Eu quero que vocês respondam a questão 2 também no caderno, tá? Feito isso, vira a página, lá na página 153, tá? Vamos lá. Como vimos, é importante para uma convivência respeitosa que todos ajudem nas tarefas de casa. Domésticas, que vocês já fazem, parabéns. Até mesmo as crianças. Porém, essa ajuda ou colaboração é muito diferente da palavra trabalho. Então, assim, ajudar em casa não quer dizer que, tô trabalhando. Você chega aqui na escola e fala assim, prof do céu, ontem eu trabalhei um monte lá em casa. Como você trabalhou um monte? Eu arrumei minha cama, arrumei minha gaveta, você quer louça, tô cansada. Quase. Foi bom, você ajudou, mas não é uma palavra trabalho, você só ajudou sua mamãe ou seu papai, tá? Não trabalhou. Então, a palavra trabalho quer dizer o quê? Que quando você trabalha, tem uma remuneração, você ganha um dinheiro em cima disso. Exemplo, seus pais trabalham e eles recebem um salário, não recebem? Seus tios trabalham, recebem um salário, a prof trabalha e recebe um salário. Então, esse aqui é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Dar aula para vocês, ser professora é a minha função, o meu trabalho. Então, sendo assim, quando eu estou aqui dando aula, eu estou recebendo também meu salário. Os pais de vocês, é mecânico, é médico, é advogado, trabalha no banco, trabalha na contabilidade. Então, lá, quando os pais de vocês acordam cedo e vão trabalhar, eles vão literalmente trabalhar, para poder ganhar o sustento da família, né? Então, isso é trabalho. Agora, colaborar em casa, ajudar em casa, não é trabalho, tá bom? É uma ajuda. Então, sendo assim, tem embaixo algumas questões para conversar ali, mas eu só quero que vocês respondam a questão B. A questão A não, tá bom? A questão B. A questão B fala assim, ó, no Brasil e em diversos países do mundo, as crianças são proibidas de trabalhar. Então, assim, isso é uma coisa que não pode existir, porque criança não pode trabalhar, né? A função de vocês é estudar, brincar, aprender, adquirir conhecimento, se divertir, ajudar em casa, ser crianças responsáveis, mas sem trabalhar. Trabalhar só depois, lá, quando criar uma idade para trabalhar, né? Então, no Brasil e em diversos países do mundo, as crianças são proibidas de trabalhar, não podem trabalhar. Por que você acha que nesses casos o trabalho é proibido? Então, aí também vocês vão refletir
com essa perguntinha e vou refletir e também vou escrever ela, tá bom? A questão B eu quero que vocês escrevam também, tá? Por que vocês acham que é proibido que as crianças trabalhem? Então escrevam lá. Então vamos lá, a questão A não vamos fazer, vou até fazer um risquinho aqui, né? A questão A não vamos fazer, apenas a questão B no caderno de vocês, tá bom? Então, feito isso, vamos virar a página, tá? Lá na página 154, turma, temos mais um textinho ali, ó, tá? Só que aqui é um texto bem... Não que os outros não sejam importantes, esse aqui é um texto bem importante, tá? Então, ali, o título do texto. Qual que é o título mesmo? Esse aqui de cima é o título, tá bom? Vamos lá. E no passado, as crianças podiam trabalhar? Será que no passado as crianças trabalhavam? Nesta aula, você vai refletir sobre a existência do trabalho infantil. Vimos que no Brasil e em diversos países do mundo, as crianças são proibidas de trabalhar. Isso acontece porque o trabalho atrapalha o desenvolvimento dessas crianças. Crianças que trabalham podem, por exemplo, ter problemas de saúde, deixar de estudar ou ter muitos sentimentos ruins, prejudicando toda a sua vida. Mas você sabia que nem sempre foi assim? No passado, por volta de 150 anos atrás, era comum que as crianças trabalhassem. Não havia leis que as protegessem. Assim, principalmente entre as famílias mais pobres, as crianças trabalhavam para ajudar no sustento de casa. Naquela época, era trabalho de criança, por exemplo, plantar, colher, vender leite, vender jornais e trabalhar nas fábricas. Olha só, né? Como as coisas mudaram, né, gente? Então, assim, ó, aquelas imagens mostram para vocês as criancinhas trabalhando, ó, né? No passado elas trabalhavam, tinham funções, então... E até hoje, assim, infelizmente, a gente vê algumas crianças nos semáforos vendendo bala, vendendo alguma arte que eles fazem, né? Cuidando de carros, assim, é triste de ver, né? É doloroso de ver isso, porque é algo que, quando começa a trabalhar muito cedo, atrapalha no desenvolvimento dela. Ela vai deixar de estudar, de brincar, e isso é uma coisa que atrapalha muito, né? E não pode acontecer, mas infelizmente acontece. Sendo assim, no passado também existia. Então, elas tinham funções, trabalhavam em fábricas, elas acordavam cedo, iam vender. Então, todo o dinheirinho que elas ganhavam não era nem para elas gastarem com elas davam para ajudar em casa, tá? Bom, feito isso, galerinha, vamos lá para a página 155 para finalizar a aula de hoje, tá bom? E vamos falar sobre o trabalho infantil nos dias de hoje. Como eu mencionei que ainda existe em alguns casos, né? Infelizmente ainda existe. Então, lá na página 155, eita! Lá em cima, turminha, ó, o trabalho infantil nos dias de hoje, tá? Apesar de ser proibido, será que o trabalho infantil realmente deixou de existir? Observe as fotografias e suas legendas. Você reparou nas datas das legendas? E então, a que conclusão é possível chegar? Somente uma. A de que, apesar de proibido, o trabalho infantil ainda faz parte do dia a dia de muitas crianças no Brasil e também em outras partes do mundo. Então, ali, ó, tem duas crianças trabalhando, ó. Essa aqui, menino trabalha em plantação de milho. Foi em 2013, isso. E aqui, menino trabalha como vendedor de flanelas nas ruas de São Paulo em 2004. Então, isso aqui nós ainda vemos... aqui mesmo, aqui onde a gente mora e em diversos lugares aí, né? Infelizmente ainda existe. Bom, finalizar a aula, vamos responder as questões agora ali, galerinha. Na questão 1, fala assim, ó. No lugar onde você mora, há crianças realizando algum tipo de trabalho? Se sim, que tipo de trabalho elas realizam? Aqui onde a gente mora, ou até no bairro que vocês moram, os lugares que vocês frequentam, né? Vocês veem alguma criança trabalhando? Se sim, coloca o que elas estão fazendo ali, na questão 1, tá bom? Se não, coloca prof, eu nunca vi, beleza? Na questão 2, na sua opinião, o que leva uma criança a trabalhar hoje em dia? Na sua opinião, por que uma criança da idade de vocês, mais novinha que vocês às vezes, vai trabalhar? Por que vocês acham que ela vai trabalhar? Também eu vou expor a sua opinião de vocês, tá bom? Podem escrever também na questão 2, tá? Também pode escrever. E questão 3, para finalizar, o que você acha que pode ser feito para mudar essa realidade?
Então, a questão 3, se vocês puderem mandar para a prof na agenda, ou somente conversar com os pais de vocês, mas se puderem mandar um áudio mesmo para eu poder ouvir a opinião de vocês, podem mandar. O que pode ser feito para mudar essa realidade, para que as crianças não trabalhem mais, para que não exista mais trabalho infantil. O que vocês acham? Então, pensem aí e se puderem, mandem para a prof lá um áudio, um videozinho, tá bom? Ou apenas conversem com a família de vocês, tá bom? Galerinha, parece que a aula foi longa porque tem vários textos, né? Mas é uma aula muito legal, muito importante que vocês absorvam tudo isso, porque é um tema bastante delicado, mas também muito importante, tá bom? Vamos só retomar as páginas, então. Vamos lá, iniciando na página 150, tem o textinho 151, 152, 153, 154 e, por fim, página 155. Beleza? Façam o teste de vocês aí com calma, com muito capricho e mandem pra prof lá as fotinhas, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.